mais um Literatos. Nesse vídeo, nós vamos estar falando sobre um tema teológico e exemplificando com algumas literaturas como se explica esse tema teológico. Eu acredito que esse vídeo vai ser de grande valia para aquelas pessoas que não só adquirem materiais teológicos, mas também as pessoas que estudam, né? Porque o objetivo de adquirir o material é estudar, é aprender, certo? E o tema desse vídeo é um tema um tanto inusitado, que talvez vocês não ouviram falar. Eu vou falar sobre a teologia bíblica sistemática. Aí você me pergunta, como assim, teologia bíblica sistemática? Ou existe a teologia bíblica, ou existe a teologia sistemática. Pois bem, quando eu penso em teologia bíblica sistemática, eu estou falando de você sistematizar os temas da teologia do Antigo Testamento ou do Novo Testamento. Então, assim, quando nós pensamos em teologia sistemática, nós temos o foco de tratar das principais doutrinas do cristianismo, as principais doutrinas da igreja. A doutrina do Espírito Santo, a doutrina de Deus, a doutrina de Jesus, da sua divindade, a doutrina do pecado. Nós temos todas essas doutrinas que vão abranger de uma maneira geral, pegar textos bíblicos para fazer interpretação e para provar o fundamento dessa doutrina. Então, quando a gente estuda teologia sistemática, a gente vai estudar por temas a Bíblia, os temas principais da Bíblia. Claro, quando a gente fala temas principais, não são todos os temas, mas são os temas mais importantes que a pessoa precisa saber. Claro que cada teologia sistemática ela vai ter uma ideia, muito embora exista mais ou menos um padrão, às vezes ela vai dar um enfoque ou colocar uma ou outra doutrina que acha mais relevante. Por exemplo, tem teologia sistemática que não tem a doutrina da Bíblia, que já pula para a doutrina de Deus, outra já inclui a doutrina da canonicidade, da revelação e tal. Entendeu? Muito embora não fuja muito dos padrões. Mas, pois bem, falando de teologia bíblica sistemática, eu quero falar de temas dessa teologia bíblica. Porque quando nós pensamos assim, a teologia do Antigo Testamento, a teologia do Antigo Testamento tem temas peculiares ao Antigo Testamento. Muito embora você possa falar de outros temas que são comuns ao Novo Testamento também. Por exemplo, o diabo. Como nós devemos pensar o diabo no Antigo Testamento? E como vamos pensar o diabo no Novo Testamento? Por outro lado, existem doutrinas que, se não só aparecem no Antigo Testamento, são doutrinas ou temas muito mais enfatizados em um testamento do que no outro. Então, por exemplo, você tem a questão da lei. A lei é um tema muito mais típico do Antigo Testamento, muito embora o Novo Testamento ele possa aplicar ou fazer uma releitura da aplicação da lei para os tempos atuais, entendeu? Então, quando a gente pensa na doutrina, numa teologia bíblica sistemática, a gente está falando de temas que o Antigo Testamento ou o Novo Testamento vão tratar. E aí a gente tem a teologia bíblica. A teologia bíblica é o quê? Você pegar os livros da Bíblia e comentar aqueles livros, cada um individualmente,
apresentando muitas vezes um esboço no início, e você vai caracterizar, falar da data de escrita, sobre o autor, sobre o tema geral trazido pelo aquele livro, sobre as características gerais, sobre as diversas discussões sobre aquilo que aquele livro está dizendo. Então, essa aí é uma teologia bíblica. Muito embora exista teologias bíblicas que vai falar dos temas, tocar em temas que são sensíveis ao todo da teologia do Antigo Testamento, o foco de certas teologias bíblicas vai ser o comentário livro por livro. E nesse sentido ele funciona quase que como um comentário bíblico, só que muito mais resumido. Porque ele vai dar uma visão geral daquele livro. Entendeu? E aqui nós temos aqui, por exemplo, esse livro aqui, ó, Roy Zuck, da CPAD, Teologia do Antigo Testamento, que essa teologia do Antigo Testamento ele tem mais esse perfil de uma teologia bíblica, onde vai comentar livro por livro. Então vai pegar aqui, por exemplo, uma parte que eu gosto muito, é quando ele comenta o livro de Eclesiastes, falando de que muitos teólogos consideravam que o livro de Eclesiastes era mais um livro filosófico e que não entraria no cânon bíblico, porque tem muito pessimismo, ele enfatiza muito essas questões existenciais. Há quem diga que o livro de Eclesiastes seja o primeiro livro de filosofia pessimista. Então, esse livro, ele vai... Aqui, tem um comentário aqui sobre a literatura sapiencial, que abrange ali Jó, Eclesiastes, Provérbios. Então, assim, ele vai dar um comentário geral para que você, quando entre no livro da Bíblia, você tenha já um esqueleto na sua mente para que você possa saber ler aquele livro, entenda a lógica daquele livro. Então, por exemplo, você vai pegar uma teologia do Novo Testamento, que eu não tenho aqui, não trouxe, você vai ter lá, por exemplo, o tema da carta de 1 Coríntios. Então, você vai ter lá o tema do amor, você vai ter o tema das dissensões que existem no meio da igreja, você vai ter as dúvidas sobre a carne sacrificada, sobre a questão do casamento, entendeu? Aí você vai ter a carta de 2 Coríntios. Paulo ainda vai defender ali seu apostolado, porque tem vários mestres ali querendo fazer a igreja de Corinto desacreditar do seu apostolado, entendeu? Então você vai ter uma visão dos temas gerais. Você vai ter lá a carta de Filipenses, que é uma ideia de você ficar alegre em Cristo, porque Paulo está na prisão e estimula os filipenses a manter-se alegre e não se desestimular com a prisão de Paulo. Então, essa teologia bíblica ela vai trazer temas gerais sobre cada livro. Então, é muito interessante. É como se você tivesse um esboço bíblico, só que bem mais ampliado. E como se fosse um comentário bíblico mais resumido. E aí, qual a importância de uma teologia bíblica dessa e a diferença entre um comentário bíblico? Porque um comentário bíblico você vai ter que ter muito mais fôlego para você entender cada passagem, você estudar de uma maneira mais minuciosa cada passagem. E numa teologia bíblica você vai ter uma coisa mais geral, mais rápida. E um vai complementando o outro. E até mesmo por uma questão de memória, certo? Então aqui nós estamos falando de teologia bíblica. E aqui nós temos aqui esse livro do Paul Rose, que essa teologia bíblica aqui, ela fica no meio do caminho. Onde ao mesmo tempo que ela comenta livro por livro, de uma maneira pontual, ele vai comentar os temas aqui, ó. Abri aqui em Deuteronômio, bênçãos e maldições na história israelita.
e vai falar da questão o Deus que renova a aliança. Então ele vai falar, por exemplo, as bênçãos e maldições relacionadas à aliança. Entendeu? Então você vai entender toda a sistematicidade que está relacionada à lei. Que quando Deus faz uma aliança com Israel, existe ali um contrato onde Deus abençoa quando eles obedecem e que eles aceitam a maldição quando eles desobedecem. Então o tema da lei, da fidelidade à lei e as bênçãos e maldições decorrentes da lei é um tema que está ali no livro e ele vai, em alguma medida, sistematizar esses temas, certo? Então, esse livro aqui ele fica tipo como no meio do caminho. Ele vai falar sobre comentar cada livro e, ao mesmo tempo, colocando os temas, certo? E aí, quando a gente fala de uma teologia bíblica sistemática, eu vou trazer um livro aqui que eu já fiz o review. Que é esse aqui do Walter Schrodt. Não sei se é assim que se lê. Que ele aqui vai trazer os temas do Antigo Testamento. A aliança, a lei, quais as regras do nazireado, entendeu? A função dos sacerdotes, como eram os requisitos dos sacerdotes, qual era a função dos sacerdotes, entendeu? O amor de Deus, a ira de Deus, o poder de Deus, os videntes, o nebiísmo, entendeu? A escatologia, a atitude profética, a crítica profética dos problemas do mundo, a monarquia, entendeu? Então, assim, você vai ter esses temas, porque às vezes a gente lê ali, como é que surge o rei? Por que o rei é escolhido dessa forma? Porque existe esses contratos, certas práticas, até mesmo no âmbito cultural. Então, ele vai trazer os temas, a questão dos dízimos, como é que funcionava os dízimos, a separação das terras, entendeu? Muitas das leis, muitos dos temas, muitas das práticas, ele vai estar trazido separadamente. Então, ele não vai pegar aqui livro por livro e vai comentar. Ele vai pegar os temas e vai dar as referências bíblicas comentadas. Óbvio que também fazendo um paralelo com a discussão que existe sobre esses temas. Então, ele não vai simplesmente colocar a visão dele, ele vai colocar a visão de outros autores para dialogar, para chegar a uma conclusão. Então, assim, cada um desses livros aqui, eles são complementares, um complementa o outro. Se por um lado você precisa ter uma visão geral de cada livro, é interessante você entender os temas que estão se tratando de cada livro. E aqui você pode observar que eu tenho um livro sobre o Antigo Testamento. Por quê? Porque para mim o Antigo Testamento é mais difícil. Eu tenho teologias do Novo Testamento, mas tenho até em quantidade menor. Por quê? Porque, ao meu ver, o Novo Testamento não é só menor, mais condensado, se comparado ao Antigo, como também muito mais próximo da nossa realidade cotidiana. Então, pessoal, espero que tenham gostado. Deixe seu like, compartilhem e tenham Pix para contribuições e até a próxima.